Se eu tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais, levante suas mãos, eu quero, Senhor. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Só vocês eu quero nascer do teu. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne, fazendo que a minha vida seja tua vida. Com suas mãos aos céus, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero nascer do teu espírito. Oh, aleluias, eu quero, Senhor. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade do Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Só vocês. Eu quero nascer do teu. Eu quero matar minha carne. Eu quero, oh, aleluia, fazer que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Pai, é isso que nós desejamos. Meu Deus, nós queremos, Senhor, nos aproximar mais de Ti. Oh, meu Deus, o Senhor disse para Noé, o Senhor disse para ele, quando começou a construir aquela arca, para que ele betumasse aquela arca por dentro, para que ele cuidasse primeiro do interior, para depois cuidar do lado de fora. Oh, meu Deus, nós queremos uma mudança interior. Nós queremos uma transformação, uma mudança no nosso coração. Queremos, meu Deus, estar mais perto de Ti. Queremos, ó Deus, ter mais intimidade com o Senhor. Queremos, ó Deus, ser aquele verdadeiro adorador, aquele que Te adora em espírito e em verdade. Oh, aquele que tem o prazer de servir ao Senhor, aquele que tem o prazer de orar, aquele que tem o prazer de estar na Tua casa, aquele que tem o prazer de estar na Tua presença. Oh, meu Deus, não queremos ser como os escribas, os fariseus. Oh, meu Pai, que eles cuidavam do exterior, mas o interior, meu Deus, estava sujo, cheio de iniquidades, cheio de pecado, cheio de coisas erradas. Pai, em nome de Jesus, não queremos ser, ó Deus, como um sepulcro caiado, não. Queremos, meu Deus, ser um canal de bênçãos. Oh, meu Deus, queremos contemplar a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, vem com o Espírito Santo, vem manifestando o Teu poder, vem aperfeiçoando a Tua obra em nossa vida. O Senhor disse para o Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Queremos, ó Deus, a perfeição.
Queremos andar em santidade. Santifica o nosso olhar, santifica os nossos pensamentos, santifica, Deus, o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, diz o Senhor. Queremos guardar o nosso coração. Queremos, meu Deus, estar, meu Deus, alinhados com o plano do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor possa manifestar o teu poder. Que nesta manhã o Senhor possa vir ao nosso encontro. Que o Senhor possa falar ao nosso coração pela tua palavra, em nome de Jesus. Levante a sua mão para os céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, fale comigo, pois o meu coração está limpo, está preparado para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E vamos aplaudir bem forte, que é para Jesus. Eu quero nascer. Louve e adore a Ele. Espírito. Eu quero, Senhor. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus, bem forte, que é para Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Dá um bom dia aí para o seu irmão, para a sua irmã. Sejam bem-vindos à casa do Pai, à casa de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pode se sentar. Você que está aqui hoje pela primeira vez, ou está nos visitando, seja bem-vindo à casa de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para os nossos irmãos entregarem aí o estudo de hoje, a 7ª lição. Estamos quase terminando, né? Glória a Deus. E Deus, Ele vai abençoar em nome de Jesus. Ontem tivemos aqui o MQV, por isso que a igreja está assim toda rosa, né? Cheia de flores. Amém? Quem veio aqui no MQV ontem? As mulheres. Ontem minha conterrânea estava aqui, a pastora Carla, uma grande mulher de Deus. Vocês gostaram da pastora Carla? Uma bênção, né? Pois eu vou marcar, falei com ela e com o esposo, marcar um culto de casais com eles. Eles são uma bênção, tanto ela como o marido, são pessoas de Deus. E qualquer dia eu vou trazer eles no domingo também para pregar aqui, para trazer uma palavra. E Deus vai abençoar em nome de Jesus. E próximo sábado é os homens que vencem. Cadê os homens que vencem aí? Amém? Glória a Deus. Então não falte, próximo sábado às 18 horas. Vem participar dos homens que vencem. O pastor Aderson vai estar aqui, em nome de Jesus. Amém? Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então não deixe de vir participar. Deus, Ele vai nos abençoar. Todos receberam aí o estudo? Hoje nós vamos estar aprendendo sobre Jeová Rafá. Todos receberam, né? Então vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Domingos com os 10 nomes redentores de Deus. O que quer dizer redentor? Aquele que redime, liberta e salva. Deus é o nosso Redentor. Através de Jesus somos libertos do poder de Satanás. Através da obra redentora de Cristo somos salvos. Há um só Deus e Ele se manifestou no passado de diversas maneiras para com o seu povo. E hoje, através de Cristo, Ele se manifesta para toda a humanidade. O 7º nome redentor é, qual é o nome?
Jeová Rafá, que quer dizer: eu sou o Senhor que te sara. Deus sara nosso corpo das enfermidades através da cura, e a nossa alma do pecado através do perdão. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz assim: e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Vamos dividir a mensagem de hoje em duas partes. A primeira falará sobre ouvir ao Senhor, e a segunda sobre o benefício da cura pela obediência à orientação divina. Então hoje nós vamos estar estudando sobre Jeová Rafá, que quer dizer o Senhor que te sara. Então nós vamos estar aprendendo a respeito, ou seja, do nosso Deus, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que aperfeiçoa a obra dele na nossa vida. E a primeira parte aqui do estudo que nós vamos estar aprendendo: como é que eu faço, pastor, para receber a cura? Então vamos à primeira parte em nome de Jesus. Diz assim: a cada dia que passa, muitas pessoas estão deixando de seguir a Deus. São pessoas que chegaram a um patamar de dureza de coração, que não aceitam mais serem corrigidas pela palavra do Senhor. E isso vem acontecendo desde a fundação do mundo. Um determinado dia, o Senhor Jesus, que pregava para as multidões, se deparou somente com os seus apóstolos, pois a multidão tinha abandonado. Quando Jesus curava, ao seu lado tinha, o que tinha? Uma multidão. Quando realizou a multiplicação dos pães e peixes, ao seu lado tinha uma multidão. No entanto, um determinado dia, o Senhor Jesus fez um discurso duro para salvar a multidão. E o resultado foi que todos os abandonaram, ficando somente os seus apóstolos. Olha como as coisas elas acontecem, irmãos, na vida de muitas pessoas. Tem muita gente que vem à igreja e ela vem não para buscar uma comunhão com Deus. Ela vem por causa de uma necessidade. Ela vem porque ela quer que o Deus resolva todos os seus problemas, que Deus abra a porta de emprego, que Deus cure, que Deus restaure o casamento. De repente a pessoa está com um problema na vida sentimental, perdeu alguém, vem pedir oração, querendo que aquela pessoa volte, que o casamento seja restaurado, que a família seja restaurada. Então muitos de nós, ou seja, às vezes nós vamos até Ele porque nós precisamos de algo. Quer dizer, esse interesse, irmãos, ele não pode fazer parte da nossa vida. Você já percebeu que tem pessoas que só vai atrás de você quando ela quer alguma coisa, e você não gosta? Quando você olha, observa alguém que vai atrás de você com algum tipo de interesse, o que vem na sua cabeça? Poxa, essa pessoa só me procura quando ela quer alguma coisa. Essa pessoa é a mesma coisa com Deus. Tem gente que só faz jejum quando está debaixo de uma prova. Tem gente, ou seja, que só ora mais quando ela está debaixo de uma tribulação. Tem pessoas, ou seja, que ela só vem à igreja fazer uma campanha quando ela está desempregada. Quer dizer, a pessoa ela quer uma bênção, ela quer ver o milagre da multiplicação, ela quer ver Deus curando, ela quer ver Deus abençoando, operando maravilhas na sua vida. Mas quando a palavra é dura, quando o discurso é duro, quando a gente fala sobre pecado, quando a gente fala sobre santidade,
quando nós, ou seja, falamos do ato sexual fora do casamento, quando nós falamos a respeito do dízimo, da oferta, quando nós falamos do batismo nas águas, quando nós, ou seja, falamos de algo que toca a ferida da pessoa, que mexe ali com a pessoa, o pastor está falando para mim, não é o pastor que está falando para você, é a palavra de Deus, quer dizer, é a pregação, é a palavra, é aquilo que está escrito na palavra de quem? De Deus. Mas muita gente não quer o discurso duro. O que as pessoas estão procurando? Alguém que passa a mão na sua cabeça, alguém que, ou seja, que esteja de acordo com aquilo que ela acha. Não, eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser dessa maneira. Não, pastor, Deus não é assim, Deus não age dessa forma, Deus não age dessa maneira. Irmãos, eu entendo que nós servimos a um Deus que é misericordioso, que se a pessoa cair, Ele não vai, ou seja, deixar a pessoa caída, prostrada, quer dizer, Ele vai levantar aquela pessoa. Eu acredito que esse Deus que nós servimos é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas eu acredito também que Deus é um Deus de justiça, porque tudo que você planta, você vai o quê? Colher. Quer dizer, faz qualquer coisa fora da palavra de Deus que você vai ver a consequência. Eu não sei se você já saiu da palavra, já fez alguma coisa, poxa, eu errei aqui nessa área, eu errei, não deveria ter agido dessa forma, sair da palavra, você vai ver que a consequência vai vir, você vai provar, ou seja, daquilo que você está plantando. E muitas das vezes, quando a colheita mal ela vem, quando você começa a provar de um fruto amargo, de um fruto ruim, você esquece que lá atrás você plantou isso. A pessoa acaba esquecendo que lá atrás ela fez tudo ao contrário da palavra de Deus. Quer dizer, enquanto Jesus estava ali curando, você vai ser curado, portas vão se abrir, você vai prosperar, você vai ser uma bênção. Quando Ele deu a palavra para salvar as pessoas, muitos abandonaram, porque a maioria das pessoas não querem compromisso com a salvação. A maioria das pessoas, elas querem servir a Deus, a um Deus que pode me beneficiar com alguma coisa, a um Deus que pode me dar algo material, a um Deus que pode resolver o meu problema. Irmãos, e nós não podemos ser esse tipo de cristão. Eu não posso vir aqui à igreja só porque eu preciso de uma bênção, ou apenas porque eu preciso que Deus faça algo por mim. Não, eu tenho que ter uma comunhão com Deus. Eu posso estar passando pela luta, pela prova, posso estar passando pela adversidade, eu posso estar enfrentando, ou seja, as tempestades que se levantam contra a minha vida, mas eu não posso, irmão, servir a Deus apenas no momento bom. Eu tenho que aprender, ou seja, a passar pelo deserto, a passar pelo vale, a passar pelas lutas, pelas dificuldades, porque Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. E aí nós precisamos, ou seja, nos fortalecer para enfrentar essas aflições. Vamos continuar aqui. Vejamos João capítulo 6, versículo 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, o que eles disseram? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Quer dizer, na hora da pregação, na hora da palavra, Jesus deu uma palavra dura. Quer dizer, não é todo dia que você vai vir aqui na igreja que você vai receber uma palavra, ou seja, que vai ser para dar um ânimo em você. Não é todo dia que você vai receber uma palavra, que o pastor vai pregar, olha, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Não, vai chegar aquele dia que o pastor vai dar uma palavra que é para salvar você. E aí você tem que tomar a decisão. Quando o discurso é duro, quando a palavra é dura, tem gente que sai da igreja. Eu não concordei com isso que o pastor pregou, eu não concordei com isso que o pastor falou. Quer dizer, quando a gente fala a respeito, por exemplo, um culto importante na igreja, irmãos, é o culto da Santa Ceia. E quantos não são os cristãos que faltam nesse culto de Santa Ceia? Quantos não são as pessoas que não dão a menor importância para esse culto de Santa Ceia? Quer dizer, a pessoa, muitas das vezes, quando a gente vai falar, vai repreender, a pessoa vai dizer: não, pastor, mas não é bem assim. Quer dizer, nós precisamos, irmãos, entender que quando Deus, ou seja, fala algo para nós, quando Deus usa que o pastor usa a palavra de Deus, usa a pregação para nos alertar,
para combater, para nos confrontar, ou seja, sobre um pecado, você tem que alegrar o seu coração. O dia que você vier à igreja e Deus usar aqui o pastor, ou seja, para confrontar algo que está errado na sua vida, você precisa dar glória a Deus. Por que eu preciso dar glória a Deus? Porque Deus se importa comigo. Porque se Ele não se importasse comigo, Ele não usaria o pastor para confrontar aquilo que está errado na minha vida. Então, às vezes tem algo de errado na nossa vida, aí o pastor vem, prega, fala, mas a pessoa, ou seja, não dá a mínima. Pelo contrário, às vezes a pessoa acha o discurso duro, sai da igreja e muitos são aqueles que não voltam mais. Muitos são aqueles, não, quando trocar o pastor lá eu volto para a igreja. Não, nós precisamos, irmãos, ser aquela pessoa que vai verdadeiramente aprender a ouvir a voz de Deus. O discurso foi duro, a palavra foi dura, a palavra está mexendo comigo, a palavra está mostrando algo que está errado na minha vida. Não, Deus, então vou colocar minha casa em ordem. A Bíblia fala de um rei, e esse rei iria morrer. O profeta foi até ele e disse: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E aí, quando ele recebeu aquela palavra, ele poderia ter falado: que tipo de Deus é esse que vai me matar? Que tipo de Deus é esse que eu estou servindo? Não, ele foi dobrar os joelhos, ele foi orar, ele foi falar com Deus e diz: Deus, mostra o que está errado na minha vida, meu Deus, mostra aquilo que eu preciso melhorar. E é isso que nós precisamos fazer. Quer dizer, Deus, o pastor pregou, o pastor falou, então o Senhor falou comigo, então, meu Deus, me mostra que está errado, meu Deus, me dá força para melhorar, me ajuda a sair dessa situação, me ajuda a sair desse problema. E a Bíblia fala que o decreto, ou seja, Deus havia falado que ele iria morrer, mas por ele ter se arrependido, por ele ter colocado a casa em ordem, a Bíblia fala que Deus acrescentou 15 anos de vida. Olha que bênção, irmãos. Quer dizer, ele iria morrer. O profeta falou: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ele poderia não ter colocado a casa em ordem, como tem muita gente. A pessoa vem à igreja, ouve a palavra, ouve a pregação, o ano inteiro ela ouve a palavra, mas ela não põe a casa em ordem. Quer dizer, às vezes nós não fazemos aquilo que Deus está nos orientando. Deus nos orienta pela palavra e nós falamos: não vou aceitar essa palavra, não vou aceitar esse discurso. Então nós temos que aprender, irmãos, a ouvir, ou seja, o discurso, quando o discurso é duro, quando a palavra é dura, quando a palavra vem para nos afrontar, quando Deus usar aqui, ou seja, o pastor, através da palavra, para afrontar você com a palavra de Deus. Amém? O pastor falou sobre isso aqui realmente está errado na minha vida, eu não posso agir dessa forma, eu não posso agir dessa maneira, eu vou regularizar minha situação, eu vou andar em santidade. Pastor, tenho roubado a Deus no dízimo, mas eu não vou mais roubar. Pastor, ou seja, eu tenho vindo à igreja, o Senhor tem falado aí sobre vício, e eu não tenho abandonado o vício. Quer dizer, o Senhor fala sobre o batismo, e há anos que eu estou na igreja e não toma a decisão de se batizar. Quer dizer, muitas pessoas estão ali, mas elas querem receber algo de Deus, mas elas não querem dar ouvidos à sua o quê? Palavra. Às vezes nós só ouvimos aquilo que é bom, aquilo, ou seja, que vai ser útil para nós, mas quando vem para consertar algo na nossa vida, às vezes o discurso acaba sendo duro. Aí no versículo, em João 6,66, no estudo, diz assim: então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com quem? Com ele. Quer dizer, naquele dia que o discurso foi duro, havia vários discípulos. Quer dizer, havia vários ali que seguiam Jesus, que andavam com Jesus. Enquanto eles estavam vendo, porque tem gente, irmãos, que só vem na hora da coisa boa. Ou seja, tem gente que só está do teu lado quando tudo está bem. Ou seja, quando a coisa piora, quando a situação às vezes complica, ou quando muitas das vezes ela ouve uma verdade sua, tem gente que deixa até de ser seu amigo. Ele é seu amigo até enquanto você passa a mão na cabeça dele. A partir do momento que você fala algo para ele, é igual o pastor. O pastor, ele é bom até o momento, quer dizer, que ele está ali concordando com tudo que a pessoa fala. A partir do momento que ele discorda, a partir do momento que ele faz algo que contraria a pessoa, aí a pessoa já passa a dizer: esse pastor não é do jeito que eu pensei, ele não é do jeito que eu achava que era. Quer dizer,
muitas das vezes nós somos assim, e às vezes Deus, Ele vai, ou seja, nos repreender através da palavra, para que possamos, irmãos, endireitar a nossa vida. Quer dizer, Deus jamais vai trazer algo ali até mesmo para nos punir, para nos castigar, não. Deus, Ele traz algo para nós, para que possamos consertar, endireitar aquilo que está errado na nossa vida. Em João capítulo 6, no versículo 67 ao 71, ele diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, Filho de Deus, Filho de Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Imagina, irmãos, Jesus pregou naquele dia, e Jesus estava bravo naquele dia, mas ele não estava bravo, irmão, porque aconteceu algo, aconteceu alguma coisa, alguém falou mal dele, ou seja, não, ele estava, ou seja, ele sabia que a maioria daquelas pessoas estavam seguindo apenas por interesse, elas não queriam ter um compromisso, elas não queriam ter uma intimidade com Deus, e é o que acontece com muita gente. Quer dizer, por que muita gente não consegue se firmar na igreja? Há anos, quem tem mais tempo na igreja, aqui mesmo em Santa Luzia, você vai perceber, ou seja, que tem pessoas que ela vem e de repente some, desaparece, vai embora. Por quê? Porque às vezes o discurso foi duro, às vezes uma palavra foi dura, às vezes a repreensão foi dura, e muitas das vezes a pessoa ela não aceitou o quê? Aquela repreensão. Às vezes a pessoa não aceitou aquela palavra, às vezes a pessoa passou por um momento de crise, um momento difícil, um momento de vale, um momento de adversidade, e muitas das vezes, ou seja, ela acabou, ou seja, tomando a decisão de sair, ou seja, até mesmo da presença de Deus, ou de sair daquele lugar. Então, quando Jesus ele olha para os discípulos, ele diz: vocês não querem ir embora também? Vocês quiserem, vocês podem acompanhar a turma, todo mundo está indo embora. Se vocês quiserem, vocês também podem ir. Pastor, mas como pode? Jesus não veio para salvar todos? Veio, mas quer dizer, para a pessoa ela ser salva, irmãos, ela precisa entender que nós devemos nos tornar uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você não pode ser uma nova criatura continuando com a mesma cabeça de antes. Eu não posso ser uma nova criatura continuando com aquele coração duro, cheio de mágoa, cheio de ódio, de rancor. Não, eu tenho que entender que agora nós somos nova criatura. Pedro disse: mas Senhor, para onde que nós iremos? Quer dizer, o que nós vamos fazer da nossa vida? Porque só o Senhor é que tem a palavra da vida eterna, e nós cremos nisso, nós cremos no que o Senhor tem pregado, nós cremos naquilo que o Senhor tem falado. E aí quando ele está falando com os 12, ele diz assim: olha, tem mais, um de vocês é o diabo. Aí imagina, irmãos, quer dizer, você está no meio do culto, e de repente o pastor, o pregador olha e diz assim: um de vocês é o diabo, um de vocês está com demônio. Quer dizer, Jesus falou isso para eles. Jesus olhou ali para os discípulos e disse: olha, um de vocês aí vai me trair, um de vocês é o diabo. Irmão, se o Judas quisesse alcançar a misericórdia, ele teria na mesma hora levantado a mão: Senhor, sou eu. Deus, ou seja, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, eu estou endemoniado, eu estou encapetado. Deus, o diabo está me enganando. Porque, irmãos, eu não conheço você, mas Deus conhece o pensamento e a intenção do nosso coração. Saiu daqui da porta da igreja para fora, ninguém vai ficar vigiando a sua vida, o que você faz, o que você não faz, o que você deixa de fazer. A gente não fica aqui, por exemplo, controlando quem é dizimista, quem não é dizimista. A gente não vai agir dessa forma. O que nós fazemos? Pregamos a palavra de Deus. Se você vai aceitar, se você vai colocar em prática, aí já não é mais, ou seja, com a gente, aí é com aquela pessoa que está ouvindo. Quer dizer, nós viemos aqui, ensinamos, pregamos a palavra de Deus, e aí muitas pessoas aceitam. E aquela pessoa, irmãos, que aceita a palavra, aquela pessoa que decide
andar em santidade, fazer, ou seja, aquilo que verdadeiramente agrada a Deus, Deus ele vai abençoar. Então, quando Jesus ele está falando ali com eles, diz: olha, um de vocês é o diabo. Você está falando do Judas, que havia de trair ele, e ele já sabia quem era que iria trair. E ali Judas poderia muito bem naquele momento ter se arrependido e se voltado para Deus, mas não foi o que aconteceu. E é o que acontece, irmãos. Se você hoje não quiser obedecer a palavra, pastor não vai, ou seja, de maneira nenhuma agir de uma outra forma com você. Se a pessoa não quer um compromisso com Deus, irmão, nem Deus vai obrigar a pessoa a servir a Ele. Quer dizer, Deus não vai de maneira nenhuma. Ô Judas, ele apenas alertou: um de vocês é o diabo, um de vocês vai me trair, um de vocês, e ele já sabia que era o Judas, ele já sabia, e Judas também já sabia que era ele, porque o momento que ele falou, na mesma hora, ou seja, veio ali na consciência do Judas aquilo que o diabo já estava maquinando no coração dele, aquilo que o diabo já estava planejando ali na mente dele. Vamos continuar aqui o estudo. Quando o Senhor repreende alguém, Ele está querendo o melhor para esta pessoa, e a mesma deve aceitar a orientação de Deus, não desprezá-la. Hebreus 12, versículos 5 ao 8 diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumento convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção, o Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Quem é pai e mãe aqui? Você já corrigiu o seu filho? Sim ou não? Sim, às vezes dá até uma palmadinha, né? Alguma coisa, né? Quer dizer, mas você pelo menos todo pai, toda mãe, ele procura corrigir quem? Os seus filhos, principalmente se estiver fazendo alguma coisa o quê? Errada. Quer dizer, está fazendo qualquer coisa errada, o pai e a mãe vai lá e sempre procura corrigir o filho. Isso é importante, irmãos, a correção, mas nem sempre o filho vai gostar, nem sempre o filho vai aceitar. E quando o filho não aceita a correção do pai, quer dizer, ele acaba se dando mal. Você pode perceber que quando o filho desobedece, a Bíblia nos ensina a honrar o pai e a mãe. E quando o filho, ou seja, o pai está corrigindo, a mãe está corrigindo, ou seja, está ali exercendo ali o papel para que verdadeiramente o filho tenha uma vida melhor, uma vida mais abençoada, seja uma pessoa melhor. E às vezes quando o filho não aceita essa correção, você pode perceber que ele acaba se dando muito mal. Quer dizer, não foi por falta de alerta, não foi porque alguém repreendeu, não foi por falta de aviso. Minha mãe que falava assim: olha, aconteceu, mas falta de aviso não foi. Eu te avisei, eu te falei, mas às vezes a gente bate o pé e diz: não, eu vou fazer, seja o meu pai e minha mãe querendo ou não, ou seja, seja da vontade deles ou não, eu vou fazer. E sempre quando nós desobedecemos o pai e a mãe, o que acontece? A gente quebra a cara, né? E aí depois lá na frente, o pai e a mãe ainda fala com aquela vontade assim: mas eu não te avisei que não ia dar certo? Eu não te avisei o que iria acontecer? Quer dizer, e sempre é importante, irmãos, acho que 99% das vezes eles estão certos. Vamos continuar aqui. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então, o que ele está dizendo aí? Bastardos, e não filhos. Quer dizer, bastardo é aquela pessoa, irmãos, que não obedece pai, não obedece mãe. Tem gente que não obedece o pastor, quer dizer, tem gente que é indisciplinado, tem gente, ou seja, que não aceita a correção.
Tem gente, ou seja, que ele é o dono da razão, ele está certo. E muitas são as vezes, irmãos, que a correção ela vem para nos ensinar. Quer dizer, a disciplina ela vem para que a gente possa o quê? Aprender em nome de Jesus. Depois você pode meditar Mateus 16, 23, Atos 13, do versículo 8 ao 12, e Mateus 12, no versículo 34. Aí vocês podem estar meditando nessas palavras que fazem parte aqui do nosso estudo de hoje em nome de Jesus. Amém? Então a disciplina, irmãos, a correção, ela é importante para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Quando a gente corrige, a gente disciplina, você pode ter certeza ali que é para o próprio bem. Os filhos também precisam entender isso, que quando os pais, ou seja, estão ali corrigindo, repreendendo, falando alguma coisa, é para o próprio bem em nome de Jesus. Vamos aqui para a segunda parte. Diz assim: Deus tem compromisso de sarar seus filhos, tem compromisso de perdoar pecados, ser misericordioso e etc. Êxodo 23, 25 diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Salmos 103, 3 diz assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades. Podemos observar que os benefícios de quem serve a Deus são muitos, e que vale a pena ser fiel a esse Deus. Sendo assim, faça uma análise da sua vida. Onde você deve melhorar? Peça ao Senhor para te repreender quando você merecer, pois enquanto Ele estiver te repreendendo, é sinal que ainda está contigo. Fique preocupado quando você errar e Ele ficar o quê? Calado. Irmãos, a pessoa ela precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes, de repente, você pode perceber. Eu lembro que isso aconteceu comigo. Eu vivi uma fase da minha vida não muito boa, aquela fase de adolescência, de 15, 16, 17 anos, entrei na igreja aos 18, e não dava ouvido mais àquilo que a minha mãe falava. Eu percebi que, ou seja, que tudo que ela falava, eu fazia tudo o contrário ou seja, de uma maneira de irritar, de deixar, ou seja, ela ali. E aí eu percebi que aos poucos a minha mãe, ou seja, ela já não falava mais nada. Aos poucos, ou seja, ela via o jeito que eu estava agindo, a maneira que, ou seja, o caminho que eu estava seguindo. E aí quando eu percebi aquilo ali, ou seja, eu parei para fazer uma reflexão da minha vida. Ou seja, estava ali fazendo uma reflexão da minha vida e falei: poxa, estou fazendo um monte de coisa, minha mãe não fala mais nada. E aí quando eu fiz essa reflexão, ou seja, eu pude perceber, quer dizer que ela não ia mais falar, porque ela estava falando e não estava o quê? Adiantando nada. Quer dizer, a pessoa ela precisa ficar, irmãos, preocupada quando ela de repente está no pecado. E eu conheço muita gente assim, que às vezes a pessoa está fazendo tudo errado e ela diz: está aí, eu estou fazendo tudo errado. Ou seja, Deus continua o quê? Me abençoando. Quer dizer, não é que Deus continua abençoando, quer dizer, Deus ele é o quê? Misericordioso. Mas nós nunca podemos abusar da misericórdia de Deus, irmãos. Você nunca pode ultrapassar o limite da misericórdia de Deus. Quer dizer, a pessoa ela precisa entender que a misericórdia de Deus ela vai até um determinado tempo. Então, se Deus já não tem falado mais ao teu coração, se você, ou seja, tem vivido aí uma vida fora da palavra de Deus, cuidado. Quer dizer que quando a pessoa ela está anestesiada, ela vem à igreja, irmãos, e ela nem sabe o que foi pregado. Quer dizer, ela vem à igreja, participa como se ela fosse para uma reunião normal, uma reunião comum. Então não fique anestesiado não, deixa Deus falar com você,
ore a Deus, se consagre, tenha comunhão com Deus, busque intimidade com Deus. Se você errou, falhou, examine, a Bíblia diz, examine, pois o homem a si mesmo. Quer dizer, examine a sua vida, veja para que direção você está tomando, qual é, ou seja, será que esse é o propósito de Deus para a minha vida? Será que esse é o meu estado final? Então, Deus, Ele tem o melhor para todos nós, irmãos. Ele é o Senhor que nos sara, quer dizer, Ele cura o corpo e cura a alma também. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, irmãos, jamais nós vamos ser abençoados. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. É a mesma coisa que você ir no médico. Eu tive um problema e até estou fazendo uso de medicamentos ainda, e fui nos médicos, ou seja, e tudo aquilo que o médico passou eu procuro seguir. Ou seja, mas pastor, o senhor não tem fé? Claro que eu tenho fé e coloco a minha fé em ação todos os dias, mas obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Quer dizer, e aí você de repente retorna no médico, o médico olha e diz assim: olha, parabéns, porque você está seguindo tudo aquilo. Como é que ele sabe? Porque quando você retorna e faz outros exames, ou seja, vai mostrar lá que a tua saúde melhorou. Quer dizer, não adianta a pessoa, irmão, de repente sair dali, o médico falou, pastor, o médico disse isso, disse aquilo outro, mas eu não estou fazendo nada daquilo que ele falou. Quer dizer, você vai retornar lá e ele vai dizer: olha, tua situação está pior. Quer dizer, a tua situação está piorando. Então nós temos, irmãos, que usar a nossa fé. E o que é a fé? A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então não adianta você falar que tem fé se você não age. Imagina que você diz assim: eu tenho fé, mas eu não venho à igreja, eu não oro, eu não leio a Bíblia. Quer dizer, você não tem uma ação. Quer dizer, a fé, irmãos, ela envolve uma ação. Quer dizer, a ação é a pessoa vir à igreja, ouvir a palavra e ela dizer assim em seguida: não, eu vou obedecer a palavra de quem? De Deus. Então a fé não é algo assim que a pessoa, achei legal esse negócio de fé. Não, a fé ela é para ser praticada. Por exemplo, quando você quer fazer a barba, quando você quer cortar o cabelo, ele vem até a sua casa ou você vai até a barbearia, o salão? Quer dizer, você vai ter que sair da sua casa e ir até lá. Se falta um mantimento dentro da sua casa, o dono do supermercado vai até a sua casa, ou seja, oferecer o que está faltando, ou ver o que está faltando. Não, é você que sai da sua casa e vai até o supermercado, ou seja, para comprar aquilo que está o quê? Faltando. Então a fé é uma ação. Não adianta você vir à igreja, ouvir a palavra, se você não agir em cima daquela palavra que você está ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus por esta palavra, por esse estudo de hoje, em nome de Jesus. Se Deus tem falado ao seu coração, irmãos, a respeito de algo, seja que você ouviu de mim, ouviu de outro pastor,